Fala, meu povo, eu falei que eu voltava hoje e eu voltei. E eu ainda quero fazer um vídeo depois de Sevilha e Roma. O primeiro campeão europeu sai nessa quarta-feira. A gente ainda vai ter a final da Conference League, né, entre o West Ham e Fiorentina, mais um italiano, onde tem Roma, e depois ainda aqui em Istambul, onde vocês podem ver claramente que eu estou em Istambul, Manchester City e Inter de Milão. Sevilha e Roma têm trajetórias muito diferentes na temporada. O Sevilha começou a temporada com Julian Lopetegui, terminou a temporada no Wolverhampton, teve Jorge Sampaoli, tá no Flamengo, e agora tem o Mendilibar desde a parada para a data FIFA, se eu não estou enganado, do mês de março. E o Mendilibar mudou completamente a alma do Sevilha, os resultados do Sevilha, e as coisas começaram a funcionar. Ele chegou a ter 6 vitórias, um empate e uma derrota no Campeonato Espanhol, até a classificação contra a Juventus, porque depois disso o Sevilha jogou 3 vezes e não ganhou, porque vem jogando já sem muitos objetivos no Campeonato Espanhol, desacelerou um pouco para essa final da Europa League. É um técnico que a primeira coisa, como todos os técnicos, é ganhar, mas o como não importa muito. O Mendilibar tem como filosofia de jogo times mais duros, fechados, que contra-atacam muito bem, que tiram muito bem as forças do rival. Enfim, é o tal do jogo reativo, né? Ele mais reage ao jogo do adversário que faz o seu próprio jogo. E isso deu certo para o Sevilha, tanto em Europa League como no Campeonato Espanhol, porque o Jorge Sampaoli deixou o time a 2 pontos da zona do rebaixamento, e o Sevilha, com muita tranquilidade, com o Mendilibar, se afastou da zona da degola. Na Liga dos Campeões, passou por Manchester United e por Juventus, indo buscar um 0-2 do Manchester United nos minutos finais, e depois de um jogo muito ruim do Manchester em Sevilha, o time venceu por 3-0. E depois, contra a Juve, o Sevilha foi bem melhor, na minha opinião, nos dois confrontos. Na Itália, 1-1 não é justo, eu acho que pelo que foi o jogo. A Juventus empata no último lance, no escanteio, mas eu acho que o Sevilha jogou melhor, embora a Juventus até tenha tido um pênalti no segundo tempo. E no jogo de volta, é um jogo muito bom de lá e cá, mas com chances mais claras do time do Sevilha, que foi ganhar de virada na prorrogação. Pra mim é o favorito, tá? Já digo de cara, pra mim o favorito para ganhar essa final é o Sevilha, porque eu acho que vem em melhor momento do que a Roma, passou por adversários mais difíceis. Os últimos testes do Sevilha, eu acho que ele foi mais aprovado do que os últimos testes do time da Roma. Mas é uma final com muito pouca margem entre um time e outro. Do outro lado tem a Roma, treinada pelo José Mourinho, que também é um técnico que sabe fazer um futebol reativo muito bem feito. Contra o Bayer Leverkusen no jogo de volta, 20 e poucos por cento de posse de bola, só um chute no gol, mais de 20 chutes do Bayer Leverkusen. A Roma resistiu para segurar 1-0 que tinha feito na Itália. A Roma, nos últimos 10 jogos que fez, só ganhou os da Europa League, ganhou do Bayer Leverkusen 1-0 e ganhou de 4-1 o jogo contra o Feyenoord, né? Tinha perdido 1-0, ganha 2-1 no tempo normal e depois faz 2 gols na prorrogação. De resto, tudo tropeço. Tropeço contra o Feyenoord e tropeço contra o Bayer Leverkusen em Europa League e um tanto de tropeço no Campeonato Italiano. É um time que nas grandes partidas da temporada não esteve à altura. Jogos contra Lazio, jogos contra Inter, jogos contra Milan. A Roma, nos grandes jogos da temporada, contra os grandes adversários, ela não conseguiu os resultados. Mas o Campeonato Italiano sempre brigou no G4, agora no final deu uma afastada. E chega à final também da Europa League com uma boa virada contra o Feyenoord e resistindo muito bem nos dois confrontos contra o Bayer Leverkusen. Algumas curiosidades: o Sevilha desde 2005 ganhou 6 Europas League, não perdeu nenhuma final europeia que disputou. Supercopa não conta, né, mas assim, final. E o José Mourinho, por outro lado, também nunca perdeu uma final europeia que disputou. O José Mourinho tem 5 finais disputadas. Então, alguém vai ter que perder. De hoje não passa. Hoje alguma escrita vai ser quebrada. Eu vou dar dicas da KTO aqui para vocês. Tem link da KTO aqui na descrição também do vídeo. Pelo que é o jogo reativo do Sevilha, pelo que é o jogo reativo da Roma, por distâncias muito encurtadas, eu e todo mundo espera um jogo de poucos gols. É pouco normal que o jogo se abra muito e que vire um jogo, um festival de algum time ou troca de golpes incessantes. Eu acho que vai ficar muito fechado. Mas e se estiver perdendo de 1-0? Mesmo que a gente estiver perdendo de 1-0, eu acho que não vai, a não ser minuto 85, vai começar a se expor demais. Então, acredito em um jogo de poucos gols. Só que como todo mundo também acredita em um jogo de poucos gols, é a maior probabilidade de acontecer, o valor é menor. Quanto mais provável é que uma coisa aconteça, menos é o valor. Quanto menos improvável, mais valor tem. Vamos apostar que o Lewis Hamilton é melhor corredor do que eu? Vamos, mas quem vai apostar no Lewis Hamilton vai apostar, vai ganhar menos do que eu, porque é menos provável que eu ganhe no Lewis Hamilton quem é melhor piloto. Então aqui, o ponto aqui é achar a nota de corte, onde o mais seguro para a gente tentar jogar
e tentar acertar. Por isso que eu estou colocando aqui o print screen do total de gols um pouco mais amplo do que eu coloco normalmente, só o palpite. Olha aí, para sair mais de 0,5 gols, que é sair pelo menos um gol no jogo, 1,12, muito pouquinho. Para sair mais de 2 gols e meio, tá pagando 2,75, ou seja, um 2-1, um 3-0, 2,75, o que já é uma cotação para algo muito improvável de acontecer. Eu também não acho que sai mais de 2 gols e meio, tá? Eu acho que sai menos de 2 gols e meio, mas se a gente for ver, menos de 2,5, 1,46 também não é um bom valor. Então se a gente vai para menos 2,25, quer dizer que se sair 2, a gente ganha metade da aposta. Imagina que você colocou R$10. O menos 2,25, se ficar 1-1 ou 2-0 para algum lado, você ganha, tá pagando aqui 1,56, então você ganha metade do que você jogou. Então você ganharia 10 para virar 15, 10 vai virar 12,50 mais ou menos. Mas eu vou em menos de 2 gols, a 1,8. Acho que a cota é melhor de 1,8. E se sai 2, anula. Então, 1-1 ou 2-0 para algum lado, anula. Mais do que 2 gols, perdemos. E menos do que 2 gols, que é 1-0 para cada lado, 0-0, a gente ganha. Então a minha intenção aqui com esse palpite é dizer o quê? Que eu acredito que sai um gol ou menos, e que se sair 2, que eu acho normal, pelo menos nada acontece, a gente contém danos, por assim dizer, sabe? Contém o prejuízo, diminui o prejuízo, porque simplesmente volta o dinheiro e não acontece nada. É a dica que eu dou pra vocês. Se tiver que falar um favorito, eu acho que o Sevilha é favorito contra a Roma, mas se a Roma sai na frente, cara, muda completamente o jogo, e a Roma pode sair na frente, num chute de fora da área, num contra-ataque, em alguma coisa nesse sentido. Sobre um pouquinho dos times, o Sevilha vem com o El Nasri fazendo muitos gols, atacante marroquino, que foi bem na Copa, depois da Copa do Mundo ele melhorou bem, foi muito importante nos jogos contra a Juventus. Não vai ter o Acunha, que foi expulso absurdamente contra a Juventus por fazer cera. O árbitro foi dar cartão amarelo para ele, acho que esqueceu que ele já tinha amarelo na prorrogação e teve que dar o segundo amarelo, e ele acabou sendo expulso. Fernando e Rakitic, os dois volantes, Lucas Ocampos muito bem, voltando de lesão pela direita, aí joga com Bryan Gil pela esquerda, que é um jovem talento espanhol que está emprestado ao Sevilha, o El Nasri na frente, enfim, é um time que vai ter o Alex Telles na esquerda, que é um lateral que ataca bem, chuta bem de fora da área, o Molina pela direita, o Bono, goleiro marroquino no gol, é um time bom, Sevilha, é um time que se encontrou durante a temporada. O time da Roma, eu gosto muito do Pellegrini, é um jogador irregular, eu sei, mas eu gosto dele, muito, muito bom em cobranças de falta, em chute de fora da área. O Dybala, tecnicamente, é o melhor jogador do time. Tem o Abraham também, que é um centroavante para campo aberto, para trombar com um zagueiro, que é muito bom, é um bom centroavante, de boas características. Joga num 3-4-3, que às vezes pode até variar um pouco mais, com o Ibanha saindo, quase virando um lateral. Smalling e Mancini mantêm um pouco mais as posições, e Ibanhas sai um pouco mais como lateral. Vamos ver, vamos acompanhar essa final de Europa League. Pretendo no final do jogo, dependendo de como o jogo se desenvolver, se eu conseguir assistir também aqui na correria de Istambul, vim aqui e fazer um jogo para vocês. Tá falado, meu povo? Um beijo, bom jogo, aproveitem e juízo.